Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Vamos para mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é correção de exercícios do capítulo 6, População Brasileira. Nós vamos iniciar a nossa correção com os exercícios da página 40. Exercícios extremamente importantes sobre como estudar a população. Quais são os principais conceitos e quais são os principais indicadores que nos auxiliam a entender o estudo da população de um país, em relação ao seu perfil, sua característica demográfica. Beleza? Então, galera, na página 40, nós vamos iniciar aqui na questão 1, o que é densidade demográfica. Eu gostaria que vocês participassem da correção, que vocês abrissem o microfone e respondessem esses questionamentos. Tá bom? Eu queria ouvir um pouco de vocês essas respostas. Não quero apontar o nome de ninguém para responder. Eu queria que vocês, por livre e espontânea vontade, pudessem abrir o microfone, porque fica melhor pelo microfone, A gente ganha um pouco mais de agilidade. E eu gostaria que vocês respondessem essas questões. Página 40, número 1. Alguém poderia me responder o que é densidade demográfica? Tem tudo na apostila, galera. Tem tudo na apostila. Na página 39 a gente encontra a resposta desse exercício. Alguém? Bom dia, professor. Bom dia. Então, mais pra frente vai ter uma questão que eu vou estar querendo responder, mas já vou estar respondendo aqui logo. A primeira questão da página 40 é a seguinte: o que é densidade demográfica? A minha resposta foi: corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Perfeito, Yarley. Corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Yarley, densidade demográfica é população absoluta ou relativa? Deixa eu ver aqui, população. É população relativa. Porque Pode população absoluta aqui na apostila tá. População absoluta é a quantidade total de habitantes de uma localidade. População relativa corresponde à densidade demográfica ou ao número de habitantes em relação à área ocupada. Então, Yarley, coloca também na sua resposta que o que é densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado, isto é, a população relativa, tá bom? Para não confundir, tá bom? Beleza, Yarley, é isso aí. Então, pessoal, densidade demográfica é a população relativa de um país, isto é, o número médio de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, todas as vezes que vocês encontrarem a expressão população relativa, lembra de densidade demográfica e vice-versa, o número de habitantes médio por cada quilômetro quadrado, beleza? Isso está aí na página 39, tá? Pessoal, questão número 2. O que significa dizer que um país é bastante populoso? Esther, responda para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Esther. Eu coloquei que um país bastante populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Eu pesquisei e eu achei que o país mais populoso do mundo é a China e o segundo é a Índia. Exatamente, Esther. Então, o que significa dizer que um país é bastante populoso? Significa dizer que o país apresenta uma população total muito grande. Esther, é população relativa ou absoluta? O número total de habitantes? É interessante vocês colocarem. Deixa eu ver aqui. É o contrário, da densidade demográfica. É absoluta. Isso, então pode colocar. Então, galera, o que significa dizer que um país é muito populoso? Significa que ele tem uma população total grande, um número de habitantes muito grande, isto é, uma grande população absoluta. Pessoal, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em população relativa, é a densidade demográfica. Quando a gente fala em população absoluta, é o número total de habitantes. Número total de habitantes significa se ele é muito ou pouco populoso. Aí a gente vai para a questão 3. O que é um país bastante povoado? O que é um país bastante povoado?
É um país que tem o quê? Fala de novo, Joaquim, pode abrir o microfone. Vamos lá. Professor, eu posso falar essa? Pode, deve? Então, o povoado é que, nas minhas palavras, é um país que o território dele é bem explorado. Já é um país populoso, ele pode também ser explorado, né, mas há uma população muito grande, como o Brasil. A gente até comentou que o Brasil não é um país muito povoado, e o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Joaquim, chegou quase lá, meu camarada. Olha só, o que é um país bastante povoado? Se a densidade demográfica, que é a população relativa ao número médio de habitantes por quilômetro quadrado, um país bastante povoado é um país o quê? Que tem uma densidade demográfica ou uma população relativa elevada. Tem um número médio de habitantes por quilômetro quadrado o quê? Elevado, que não é o caso do Brasil, como você disse. Mas você precisa explicar o que significa dizer que um país é bastante povoado. É um país que tem uma elevada o quê? Densidade demográfica. Tá bom? Beleza, ô Joaquim? Você entendeu? Gente, isso aqui vocês precisam gravar. Lá na página 39 tem população absoluta, quantidade total de habitantes. População absoluta se diz respeito ao quê? Se é muito populoso ou pouco populoso. Uma população absoluta grande, o país é muito populoso. Uma população absoluta pequena, o país é pouco populoso. Vamos para a população relativa, que é densidade demográfica. Uma densidade demográfica elevada significa o quê? Que um país é bastante povoado. Uma densidade demográfica baixa significa que o país é pouco o quê? Povoado. População, galera, o conceito de populoso tem a ver com a população absoluta. O conceito de povoado tem a ver com a densidade demográfica ou população relativa. Vocês têm meio que gravar isso. Vocês têm que gravar. Não pode esquecer. Alguma dúvida? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tem tudo aqui na página 39. Tá bom? Beleza? Tranquilo? População absoluta é população total. Tem a ver com o fato de o país ser muito ou pouco populoso. População relativa é a densidade demográfica. Tem ligação o quê? Com o fato de o país ser muito povoado ou pouco povoado. Tá? O conceito de populoso é população absoluta. O conceito de povoado, as características do povoamento, tem a ver com a população relativa ou densidade demográfica. Tá bom? Esther, pode responder a 4. Qual é a importância dos censos demográficos? Eu achei lá na página 39 que os censos são muito importantes, pois mostram o perfil populacional brasileiro e divulgam informações sobre o crescimento econômico e sobre as mudanças nas condições sociais. Certinho, Esther. Perfeito. Só para perguntar para a turma, a importância do censo demográfico, tem um textinho que fala sobre ele na página 39. Quem realiza o censo demográfico no Brasil? Alguém pode me responder? Qual órgão do governo federal que realiza o censo demográfico no Brasil? IBGE. Exatamente, o IBGE. Através do recenseamento, que ocorre, em geral, de 10 em 10 anos. Recenseamento são as pesquisas populacionais que o IBGE faz, para, por exemplo, divulgar qual a população absoluta do Brasil, população total, qual a densidade demográfica média, população relativa, certo? Qual o perfil da população masculina, feminina, jovens, adultos, idosos? É o IBGE que faz esse recenseamento, tá? Essa pesquisa dos dados populacionais do Brasil. Questão número 5. Explique a relação entre os dados de expectativa de vida e as condições de vida da população. Qual a relação entre expectativa de vida e as condições de vida? Como as condições de vida da população interferem numa baixa ou numa alta expectativa de vida? Como que ocorre isso? Como a condição de vida, o modo em que as pessoas vivem, o acesso em que elas têm à saúde, à educação, enfim, influencia na expectativa de vida?
Quem conseguiu responder essa questão 5? Professor, se a pessoa ela não tem muito acesso à saúde pública, ela vai ter, claro que ela vai ter a expectativa de vida mais baixa, porque quando ela precisar, ela precisar ir ao médico ou também morar perto de esgoto, morar num lugar que não tem muita infraestrutura, né? A expectativa dela vai abaixar cada vez mais. Perfeito! Perfeito, Letícia. É exatamente isso, né? As condições de vida influenciam na expectativa de vida. Uma população que vive em condições de vida precárias, um acesso precário à saúde, né, até mesmo à educação, ao saneamento básico muito ruim, a tendência é que a expectativa de vida dela seja o quê? Baixa, né? Já uma população que vive em condições melhores de infraestrutura, de acesso, né, aos recursos públicos, obviamente ela tende a ter uma expectativa de vida maior. Muito bem, Letícia. A Esther colocou, o Daniel colocou o seguinte, ó. Deixa eu ver com o Daniel. Se você tiver uma boa condição de vida, você acaba vivendo mais. Exatamente. A Esther colocou os dados de expectativa de vida está diretamente ligado às condições de vida de uma população, pois melhores condições refletem maior expectativa de vida. Exatamente, Esther. Daniel acertou, Esther acertou, Letícia também, correto. Muito bem, meninos. Estou gostando de ver a participação de vocês. É correto. Alguma dúvida na questão 5, galera? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Senão vou passar para 6. Tranquilo? Agora eu quero ver essa questão 6. Quais setores da administração pública o aumento da expectativa de vida pode afetar? Isto é, um país com muitos idosos, né? Qual setor público um país com um grande número de idosos pode influenciar? A Esther colocou a área financeira, o Daniel colocou saúde, economia, educação, mas eu quero mais especificamente. Eu quero uma resposta bem específica. Fala. Eu coloquei o trabalho porque não vai ser uma área também afetada, querendo ou não. A gente especificou nessa área da educação, da saúde, da economia, mas que gera economia ao trabalho. Porque com o trabalho as pessoas compram. A parte dessa compra deles vai para o imposto do Brasil, né? Então isso gera, querendo ou não, uma parte da riqueza do Brasil. Aí eu coloquei o trabalho, já que a expectativa de vida seja maior, fazendo com que as pessoas não se aposentassem tão cedo e trabalhassem, né? E, contudo, né, eu penso, né, que para a população mais jovem não haveria trabalho. Então, isso até que poderia afetar, né, a população mais jovem que estava procurando de emprego, já que as pessoas não iam se aposentar tão cedo. Agora, a educação, a economia, seria afetado também. Mas não tanto, porque a economia ainda vai ter que pagar o salário dos aposentados. Né? Então, tá certo, Yara. Tá correto. O setor específico é o setor da Previdência Social, que é quem paga as aposentadorias aos idosos. Gente, um país com um grande número... Yara, sua resposta está correta. Pode deixar assim mesmo sua análise. Pessoal, o setor que mais seria afetado é o setor da Previdência. Tá? Por quê? Um país com um grande número de idosos tem uma sobrecarga no pagamento de aposentadorias. Sendo assim, a economia do país ficaria sobrecarregada, porque o pagamento de aposentadorias aconteceria em grande escala, porque o país tem muitos idosos devido à alta expectativa de vida. Então, o setor da administração pública, que seria diretamente afetado, é o setor previdenciário. Tá? É o setor previdenciário, e isso afeta a economia. Porque um país com muitos idosos e poucos jovens significaria o quê? Um país no futuro com uma menor força de trabalho, né, com uma menor população economicamente ativa, que teria dificuldades, né, para sustentar essa grande população idosa com o pagamento de aposentadorias. Né? O país teria uma dificuldade econômica um pouco grande. Beleza? O setor da saúde também, o Gabriel Rocha colocou aqui, o setor de saúde. O setor de saúde também deveria receber uma atenção especial. Afinal, os idosos carecem de uma maior atenção em relação à saúde pública. Muito bem, Gabriel.
Pode colocar setor previdenciário e também o setor de saúde. Vamos colocar os dois. Né? Justifique sua resposta. Setor previdenciário, porque o grande número de idosos exige o pagamento de muitas aposentadorias por parte do país. Aí a análise do Yarley vai certinho, né, no que a gente colocou. Né? E a saúde pública, né, que também demanda uma atenção especial. Tanto o setor previdenciário quanto da saúde, Esther, afetam o setor financeiro, afeta, né, o ciclo financeiro do país. Beleza? Pode colocar também, não tem problema não. Ok, galera? Então, assim, previdência, saúde pública, que vão precisar de mais investimentos, acabam afetando a economia, o setor financeiro do país, né? Porque os idosos demandam mais gastos, né? Mais déficit público, gastos públicos para que eles tenham uma qualidade de vida. Beleza? Pode falar a sua, Esther. Professor, eu coloquei o financeiro porque com o aumento também da população, surgiram mais gastos em prédios, em hospitais, em pré-escolas, pronto-socorros. Aposentadorias, pagamentos de aposentadorias. Tá correto, Esther. Tá corretinha a sua resposta. Tá bom? Galera, vamos para a página... Vou pular lá para 54, depois a outra página, a página 50, a gente deixa para o final, porque é interpretação de mapa. É mais tranquilo. Vamos para a página 54. Ah, todo mundo. Vamos lá. Questão número 1. Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante como imigrante, que migra de um país para o outro. Vamos lembrar, galera, nós temos dois tipos de migrações. Eu expliquei isso nas últimas aulas. Nós temos as migrações internas, não é? E as migrações externas. Nós temos as migrações nacionais dentro de um país. Aí a pessoa não é emigrante nem imigrante. Ele é um migrante, é dentro do país. Agora, se ele sai de um país e vai para o outro, aí sim, ele é ao mesmo tempo considerado emigrante ou imigrante, mas depende do referencial. Essa afirmação está correta? Esther falou que sim, porque emigrante é um cidadão que deixa seu país de origem. E o imigrante é quando esse mesmo cidadão estrangeiro chega em outro país. Tá bom, Esther? Só o final do imigrante que tem que fazer uma correção. Ó, sua resposta está correta. Ó. Sim, porque o imigrante é um cidadão que deixa seu país de origem. E o imigrante é o mesmo cidadão que deixa o seu país de origem como emigrante, ele é considerado imigrante quando ele o quê? Chega ao seu país de destino. Tá bom? Só muda o finalzinho da resposta para ficar mais claro, tá, Esther? Ele é imigrante quando ele chega no seu país de destino. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ele é emigrante quando ele sai do seu país de origem e ele é um imigrante quando ele chega ao seu país de destino. Tá bom? É muito fácil. A pessoa que muda de um país para o outro, ele é ao mesmo tempo emigrante e imigrante. Ele é um emigrante quando ele sai do seu país de origem e quando ele chega no seu país de destino, ele é um imigrante. Alguma dúvida? Ok, Esther? Fica mais fácil assim. Tá bom? Para não confundir. Alguma dúvida, pessoal? Pois as duas mudam e o seu local de habitação de sobrevivência. Exatamente. Gente, quando a pessoa sai de um país para o outro, ele é ao mesmo tempo um imigrante, ele é considerado, se ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, para nós ele é um emigrante, porque ele está saindo daqui. Para os norte-americanos, ele é um imigrante, porque ele está chegando lá. Simples. Não tem dificuldade nisso, pessoal. É bem simples, tá? Ok? Ele só vai ser imigrante quando ele chega, exatamente. Quando ele sai do seu país, ó, Esther foi do Brasil para os Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos.
para mim, Esther, você, quando sai do Brasil, você é uma imigrante. Você está saindo. Para o cara que está lá nos Estados Unidos, você é o quê? Uma imigrante que você está chegando. Muito fácil, galera. Não tem dificuldade nisso, não. A pessoa que sai do Espírito Santo e vai para Minas Gerais, ele é um emigrante e imigrante ao mesmo tempo? Não. Porque ele não saiu do país, ele saiu de uma região para outra. O que ele é? Migrante. Migrante. O migrante é quem se desloca dentro de um país, né? E o migrante internacional, ele é um emigrante e um imigrante, depende de onde que ele sai, para onde ele vai. Tá bom? Quero ir para a Itália. Ah, isso aí, Esther. Eu também. Tá bom? Questão 2. Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares? A migração pendular. Eu lembro que eu expliquei para vocês. Deslocamento pendular também é chamado de migração. Era um pouquinho. Por que não é emigração e nem imigração pendular? Porque a migração pendular, ela normalmente ocorre o quê? Dentro de um país. Quais são os fatores que explicam esse movimento da migração pendular? Professor Rubens, mora em Vitória, trabalha em Cariacica. Mora em Vitória, trabalha em Vila Velha. O que explica? Falta de condições sociais, ameaças, conflitos à política? Geralmente, Esther, migração pendular é migração diária, de ida e volta. Se fosse um conflito político, alguma coisa, ameaça, ele não ia e voltar, ele não sairia e chegaria em casa todos os dias, entendeu, Esther? Oferta de trabalho, né? Oferta de estudo, né? Serviços, comércio, né? Geralmente, oferta de trabalho e estudo. No meu caso, oferta de trabalho, né? Eu moro em Vitória, trabalho em Cariacica. Toda segunda e terça eu sairia, né? Saía, né, na verdade, né? E agora eu não saio mais, eu estou trabalhando de casa. Mas em condições normais, antes da pandemia, o professor Rubens saía de Vitória para Cariacica toda segunda e terça, né? Quarta, quinta e sexta, ele sai de Vitória e vai para Vila Velha, na outra escola, tá? E Arley, a resposta é sim, né? Da questão 1, a resposta é sim. Quando ele sai de um país, ele é considerado emigrante. Onde o país, para o país em que ele chega, ele é considerado um imigrante. Tá bom, Yarley? Tranquilo. Sem grandes problemas. Beleza? Pessoal, questão número 2, né? Quais fatores podem explicar os deslocamentos pendulares? Migração pendular, migração diária da população, né? Principalmente o trabalho e o estudo, mas também oferta de serviços, né? De comércio para fazer compras, enfim. É a migração pendular, né? Que está aqui na página 52. Tá bom? Na página 52 tem os fatores que influenciam na pendularidade ou na migração pendular. Ok, galera? Questão número 3. Analise o trecho da letra da canção Para Todos, de Chico Buarque de Holanda, e marque a alternativa correta. Peraí, Esther falou, professor, os povos, eles vieram mais por conta das terras. Exatamente, Esther, mas isso tem a ver com a imigração para o Brasil. É uma migração internacional para o Brasil, né, dos povos europeus que vieram para o Brasil no século XIX, em busca de trabalho, em busca de emprego, mas eles não iam e voltavam, eles vieram e ficaram. Então, eles foram imigrantes que chegaram ao Brasil. Tá bom, Esther? Migração pendular é dentro do país, entre uma cidade e outra. Tá? Pessoal, questão número 3. Marcar a alternativa correta. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, uma música de Chico Buarque de Holanda, né? E pede para marcar a alternativa correta, né? Que mostra essa nossa canção. Qual alternativa vocês marcaram sobre o que mostra essa canção? Yarley falou a letra C. Pessoal, a resposta correta é a letra C. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna,
no caso do Brasil, né, entre as regiões, certo? Migração de população entre as regiões, principalmente o êxodo rural, né? Principalmente devido ao êxodo rural. Pessoas que saíram da região Nordeste, principalmente do interior do Nordeste, e foram para outras regiões do Brasil. A letra C é a resposta correta. Né? Esther, a letra B não está correta, não, porque fala que resgata o sentimento de revolta política com as condições atuais. O trecho ele não nos mostra uma revolta política. Tá? Ele fala, ó, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, bisavô mineiro, tataravô baiano. Então, quer dizer, a família dessa pessoa tem origem em diversos estados do Brasil. Né? Então, se ele tem descendência de pessoas de outros estados, é porque ocorreram migrações dentro, né, do território. Beleza, Esther? Ótimo. Você já entendeu, tá tudo certo. Pessoal, questão número 4. Eu acho que não entra direito na minha cabeça afirmativa. Ah, se leu e entendeu, isso que interessa, Esther, isso que importa. Questão número 4. Quais são as diferenças básicas entre a imigração dos povos africanos? Importantíssima essa questão. Imigração dos povos africanos, se é imigração, ela é o quê? Chegada. Chegada dos povos africanos com a dos demais povos que vieram para o Brasil, como os europeus, os italianos, alemães, sírios, libaneses, japoneses. A diferença se baseia em que os africanos eram forçados a vir para o Brasil como escravizados. Muito bem, Yarley. Os povos africanos foram escravizados, vieram de maneira forçada. Os demais povos não vieram de maneira forçada, muito menos escravizados. Eles optaram por vir para o Brasil, lógico, fugindo de conflitos, mas eles optaram por isso. Os escravos, né, os negros africanos que vieram como escravos, vieram como mão de obra forçada. Tá? Os demais foram por crises econômicas, etc. Ana Vitória, os africanos foram trazidos à força como escravos, os outros povos vieram por vontade própria. Exatamente, Bernardo, Ana Vitória, Arley. Né? Certinho, galera. Exatamente isso, a questão 4. Alguma dúvida na questão 4? Podemos mudar para a questão número 5? Podemos? Questão 5. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Mas aí não tem a ver com mão de obra escrava, não. Não. Por quê? Muitos fugiram de perseguições políticas, guerras ou problemas sociais, se viram obrigados a migrar. Tá? Não é porque eles foram obrigados a... os escravos africanos, os negros africanos que vieram como escravos, presta atenção, eles vieram de maneira forçada, né, para trabalhar como escravos. Os imigrantes europeus, nem todos vieram espontaneamente. Por quê? Porque alguns vieram obrigados. Né? Eles se viram obrigados para fugir de guerras e perseguições, né, para fugir da morte lá nos seus continentes, nos seus países. Não, nem todos. A maioria por conta das condições de vida. Tá, pode ser, Esther. Pode ser. Yarley, fala a sua pelo microfone. Professor, foi que assim, eles não vieram especialmente, né? Eles vieram por conta das crises, né, até que o Brasil tem uma condição melhor. Aqui, uma coisa que eu não sei, não é eu, né? Eu vou falar minha resposta depois de citar uma coisa. Eu coloquei que não, pois essas imigrações ocorreram durante 58 anos, né? Então teve um tempo sobre isso. E também se intensificou no século XIX. O que eu queria ressaltar é que o Brasil, antes mesmo, eles já tinham, eu acho, né, que hoje a gente vive uma situação difícil. E o Brasil, antes, para os alemães, que não são europeus, né, mas muitos vieram por conta de crise, exceto os africanos, os alemães receberam terras inóspitas para plantio. Inóspitas, exatamente, Yarley. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: mesmo recebendo terras que não eram muito boas, os alemães, os italianos, conseguiram sobreviver. Era melhor do que a condição em que eles se encontravam na Alemanha ou na Itália, entendeu? Sim.
Beleza? Então, pessoal, é possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Não. Não é que eles vieram como escravos, mas muitos se viram obrigados a fugir por guerras, por perseguições políticas e guerras. Tá bom? Esté, se você quiser colocar dessa maneira, fica um pouco mais direto. Tá? Você colocou assim, não, nem todos. A maioria por conta das condições de vida, mas aí fica muito subjetivo. Uma resposta mais direta, Esté, você poderia colocar dessa maneira, ó. Não, pois muitos fugiram por perseguições e guerras para proteger sua própria vida. Eles foram obrigados a emigrar para o Brasil, senão, provavelmente seriam mortos. Tá? Então, pessoal, nem toda imigração forçada foi porque ocorreu por mão de obra escrava. Não. Ó, os escravos africanos, eles vieram para o Brasil de maneira forçada, tá? Para serem escravizados. Os imigrantes europeus, nem todos vieram de maneira forçada. Alguns optaram, escolheram. Outros foram obrigados a imigrar, senão seriam mortos pelas guerras na Europa. Tá bom? Então, nem todos. Muitos imigraram para proteger a sua vida, porque corriam risco de morte devido às guerras europeias do século XIX. Tranquilo, pessoal? Corrijam aí, então, a questão 5, quem precisar, para a gente poder ir para a página 50. Né? Nós corrigimos a página 50. As 4 questões da página 50, pessoal, elas se referem a esse mapa da densidade demográfica brasileira. Aí, ó. Densidade demográfica é o quê? População relativa. Tem a ver com o quê? Com o povoamento. Número médio de habitantes por quilômetro quadrado. Bom? Beleza, galera? Então vamos lá. Com base na leitura do mapa, Brasil, densidade demográfica 2010, responda as questões a seguir. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Rubens, como que eu vou saber? Olhando a legenda do mapa. Olha a legenda. Habitantes por quilômetro quadrado. Vocês estão vendo? Então, ó, o mapa já nos dá uma dica. Tá? O mapa é de densidade demográfica e a legenda está em quilômetros quadrados, que é a unidade de medida de densidade demográfica. Né? Habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom, pessoal? Cite 3 unidades da federação. Só vou chamar a atenção, Esther, para a gente não confundir capital do estado com estado. Ó, Manaus é a capital do estado do Amazonas. Macapá é a capital do Amapá. E Roraima é o estado. Então, Roraima você acertou, entendeu, Esther? Manaus e Macapá é a capital. Como ele pede unidade da federação, unidade da federação é o quê? É o que nós chamamos popularmente de estado. Tá? São os estados. Cuidado para não colocar capital. É o território estadual como um todo. Então, vamos colocar Amazonas, né? Roraima, Paraná e Arla. O estado do Paraná tem uma densidade demográfica maior do que alguns outros aqui. Paraná, não. Os que estão com a maior área em amarelo claro, ó, que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Pará. Pará pode ser. Confundir Pará com Paraná, não pode. Tá bom, Yarley? Se Petro saber disso, deixa Petro saber disso. E deixa o professor Rubens saber disso também. Misericórdia. Esther colocou. Tranquilo, Yarley. Não precisa pedir desculpa, não. Só estou chamando a atenção para vocês prestarem, vocês ficarem atentos. Ó, Amazonas, né? Roraima, Pará, Mato Grosso, né? São os 4 aí que possuem aí grandes faixas em amarelo, né? Com as menores densidades demográficas. Percebam que a densidade demográfica ela não é única em todo o estado. Algumas regiões do estado têm uma densidade demográfica menor e outras maior. Mas quando a gente analisa estados com essa parte amarelo claro, de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, quanto maior for essa mancha de menor densidade demográfica, é interessante a gente citar esse estado.
Então, ó, vou colocar 4. Roraima, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Roraima, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Bom, podem citar esses 4. E agora, 3 unidades da federação, estados, nome dos estados que apresentam elevada densidade demográfica. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, né? São vários. Citar 3 aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem as maiores manchas de marrom mais escuros. Né? Rio de Janeiro, então, São Paulo e Rio de Janeiro são os 2 maiores, né? Que você observa que a parte do estado com o marrom mais escuro é muito grande, né? A legenda aqui, ó, acima de 100 habitantes, que é o marrom mais escuro, adquire uma parte muito grande do território. São Paulo, Rio, né? Pernambuco, Minas Gerais, beleza? Tranquilo, galera? Questão 3. Considerando as coordenadas geográficas, agora vocês têm que lembrar do que o tio Peterson, professor Peterson, explicou no passado. Considerando as coordenadas geográficas, responda as perguntas. As áreas mais povoadas. Áreas mais povoadas, pessoal, são as que têm o quê? Maior densidade demográfica. São as áreas o quê? Com o marrom mais escuro, de acordo com a legenda. Certo? Áreas mais povoadas. Áreas com maior densidade demográfica. Como que eu vou saber? São as áreas que têm o marrom mais escuro no mapa. Tá bom? Então, as áreas mais povoadas estão localizadas entre quais longitudes? Agora que tá. Longitudes. Tem aqui no mapa. Gente, latitude são o quê? Os paralelos. As unidades de medida dos paralelos, as linhas horizontais. Longitudes são as unidades de medida dos meridianos em graus verticais. Então, aproximadamente, ó, nós temos entre 30, né? Entre 30 ou próximo aí à longitude 40 graus. Próximo à longitude 40 graus. Tá? Então, professor, mas eu queria citar um intervalo. Bom, se aqui nós temos as longitudes de 40 até 70, né, de 30 em 30, então o que a gente pode fazer? A longitude 40, né, passa entre o litoral do Nordeste, que é bem populoso, e o Sudeste, que também é bem populoso. Rubens, como que a gente pode colocar um intervalo? Quem colocou 40 graus, próximo à longitude 40 graus, está correto. Mas, se vocês quiserem colocar um intervalo, já que a longitude varia de 30 em 30, coloquem entre 30 e 50 graus. Entre 30 e 50 graus. Ou coloquem assim, próximo à longitude 40 graus. Um pouco antes e um pouco depois. Um pouco antes está aqui o litoral do Nordeste. Um pouco depois aqui a região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio. Tá bom? Pessoal, a longitude, ó, 40 graus, passa bem pertinho de Vitória. Né? Bem pertinho aqui da nossa capital, do nosso litoral do Espírito Santo. Aproximadamente 40, 70. 70, Eduardo? 40 e 70? 70 graus está lá no norte do Brasil, ó. Baixa densidade demográfica, pouco povoado, olha lá. 70 já fica muito longe. Pode colocar aproximadamente 40 graus. Tá? Aproximadamente 40 graus. E a letra B? E as áreas menos povoadas? Estão o quê? Próximos à longitude o quê? 70 graus. Daniel, é isso aí. Letra A, próximo à longitude 40 graus, né? Aproximadamente longitude 40 graus, próximo a ela. E a letra B, menos povoada, já é lá na parte bem ocidental do Brasil, bem oeste do Brasil, né? Na região norte, lá, na região amazônica. Já próximo à latitude 70 graus. Tá bom? Questão número 4. Yarley.
Na página 2 do material de apoio, há 6 gráficos. Um deles representa a evolução da densidade demográfica do país e os demais a participação por região de cada unidade da federação. Analise e registre as principais tendências observadas na região onde você vive e compare com as demais. Yarley, pode responder, por favor. Eu coloquei aqui na região sudeste, o único estado que cresceu consideravelmente foi Minas Gerais. Os demais estados aumentaram, mas quase nada, exceto o Rio de Janeiro comparado ao Nordeste. Comparado ao Nordeste, a região norte teve mais estados com uma porcentagem da população brasileira por unidade da federação maior. Mesmo acontece com as regiões centro-oeste e sul. Já Nordeste foi o contrário. Em comparação à região sudeste, apenas caiu. Beleza, correto, Yarley. Corretíssimo. Beleza, Yarley. É interpretação de gráfico, tá, pessoal? É interpretação de gráfico. Depende do que vocês escolherem do referencial para comparar, como o Yarley escolheu. Tá bom? Pessoal, faltam 5 minutos para terminar a nossa reunião. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Então, Esther, o que acontece? Daqui a pouquinho eu já vou fazer a postagem no Positivo On, tá? A gente vai iniciar a apostila 3, então eu vou fazer as postagens lá no campo Mensagens, prestem atenção, do que vocês precisam ler, não é para sair do chat agora não, do que vocês precisam ler, né? Da apostila 3 para a semana que vem. Na terça-feira eu vou explicar, né, a apostila 3, o que eu vou sugerir de leitura, vocês vão ler durante a semana. Terça-feira que vem, na live, eu vou explicar o conteúdo. Porém, eu também vou postar hoje, no campo Atividades, um estudo dirigido, que vocês terão de hoje até domingo para fazer, antes das férias. Então, respondam o estudo dirigido, né, encaminhem para mim, no próprio tópico da atividade, assim como vocês já estão fazendo, para eu poder dar o ok, porque esse estudo dirigido vai ser desse capítulo 6, tá? Que vai contar já do segundo trimestre. Então, vocês têm 2 tarefas para essa semana. Eu vou postar no campo Atividades um estudo dirigido, que vocês têm de hoje até domingo para fazer e anexar lá no Positivo On, tá? Para eu dar o ok. E também eu vou fazer uma postagem nas mensagens do Positivo On, para vocês fazerem a leitura das páginas da apostila 3. Vocês vão começar a estudar a apostila 3, capítulo 7, região Nordeste, que eu vou explicar na terça-feira, tá bom? Terça-feira eu vou explicar sobre a apostila 3. Segunda-feira eu vou corrigir o estudo dirigido. Terça-feira eu vou explicar a apostila 3. Então vocês têm 2 atividades. Fazer o estudo dirigido desse capítulo 6 da apostila 2 e fazer a leitura da apostila 3 para a semana que vem. Beleza? Rubens. Oi. Rubens. Bom dia para você e para os 7º anos. Pode falar, vai. Eu estou vendo que no chat tem gente perguntando sobre as férias. Já foi um comunicado para as famílias, já tem 2 semanas que esse comunicado foi para casa, falando das férias, tá? Mas, como eu estou vendo que tem muita gente perguntando, mais tarde eu vou colocar lá no Positivo On uma mensagem falando, relembrando de quando são as férias. Mas está longe ainda, tá? Ainda tem muito sofrimento pela frente. Verdade. Então, meus amigos, atenção para o comunicado, né, que a Wagner já falou que já saiu para vocês sobre o reset, né, sobre as férias. E atenção, porque daqui a pouquinho eu já vou postar no Positivo On o estudo dirigido desse capítulo 6, da apostila 2, de hoje até domingo. Façam o mais rápido possível e anexem lá. E depois que vocês fizerem o estudo dirigido, prestem atenção lá na mensagem do Positivo On, que vai ter o que vocês precisam estudar da apostila 3. Yarley, rapidinho, fala, porque vai cair a live. Professor, você tinha dado um aviso que era um estudo dirigido até o dia 1, né, desse mês, mas você tinha uma mensagem dia 30 falando que até o dia 5/6, só que já era o mês 7. Né? Não, só foi o mês errado, não esquenta a cabeça não, tá bom? Tá, porque eu tenho perdido, desculpa, porque na hora que eu vi, era o dia do jogo do Flamengo. Aí antes do jogo, eu aproveitei e fui ver o computador, se alguma coisa que a gente ia fazer, e eu vi o estudo dirigido.
Não, relaxa. É porque a data foi errada. Tá bom? Todo dia eu verifico. Tô jogando, eu penso, tem alguma coisa pra fazer? Aí fica assustado, caramba, que negócio. Beleza, Yarley. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Atenção no positivo on. Mensagem para apostila 3 e atividades do estudo dirigido. Beijo, galera. Tchau, tchau.